aqui você tem razão, Juliana, porque o catolicismo, nos primeiros séculos, não eliminou as outras seitas, da mesma forma que Constâncio II, ao tentar erradicar o catolicismo, promovendo o arianismo no Império Romano. Mas você tem razão, vamos lá. O que que você chama de catolicismo, né? A gente precisa primeiro entender as origens da Igreja Católica. O termo católico você já consegue encontrar no contexto ali de século II, século III, com o sentido de universal, tá? Mas isso não significa dizer que a Igreja Católica começou ali. Então, atenção para não dar escorregões teológicos. A Igreja Católica, ela não começa com Jesus, ela não começa com os discípulos de Jesus, ela não está situada entre os séculos I, II, III, IV. Por exemplo, se você lê com atenção o chamado da Idade Média, e pensando também no contexto de antiguidade tardia, o que nós vamos ter é uma igreja ocidental e uma igreja oriental. Então, uma igreja cristã ocidental e uma igreja cristã oriental. Ora, a igreja cristã ocidental, ela passa, em algum momento, a ser centralizada em Roma. E você tem uma igreja oriental que, enfim, está conectada, está centralizada em Constantinopla. E esse discurso do católico, né, a expressão católica, quando surge nesse contexto de antiguidade tardia, que é situado entre os séculos II, III, IV, ele está vinculado a esse processo de centralização, tá? E como uma forma também de disputa para outros grupos cristãos que vão ser excluídos nesse processo da ortodoxia. Então, a gente poderia dizer que a autoproclamada ortodoxia cristã, em contexto de antiguidade tardia, começa com uma certa frequência a usar o termo católico. Mas veja, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, que também não tem ainda essa perspectiva de um papado em Roma, que está ligado à Cátedra de Pedro. Isso é contexto de Idade Média. Até porque, se você olha no contexto de século III, século IV, sobretudo quando você pega o Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia, você não tem essa superioridade da Igreja de Roma frente às demais igrejas, localizadas na Síria, localizadas no Egito, ou mesmo em Jerusalém. Você tem uma disputa ali. Você tem uma demanda por acordos, arranjos políticos. E aí eu acho que é interessante, de novo, voltar para a hipótese que o Thomas Homer levanta. Veja, não é o Concílio de Nicéia que cria o cânone cristão. O que a gente pode dizer, na melhor das hipóteses, é que o Concílio de Nicéia desperta para a necessidade de um cânone. A gente também vai ter, quando a gente olha os concílios ecumênicos, todo um debate sobre essa centralização, sobre essa proeminência do bispo, a construção ainda dessa proeminência do bispo de Roma. Cuidado quando você usa essas expressões, Papa, Igreja Católica Apostólica Romana, que eu vejo que é um discurso muito forte dentro das redes sociais. Mas do ponto de vista documental e para pensar essa centralidade da Igreja de Roma, isso não está presente nos séculos II, III, IV. Tá? E a expressão católico, na melhor das hipóteses, não é a Igreja Católica hoje, quando a gente tem a autoproclamada ortodoxia cristã usando essas expressões, mas como uma forma de mostrar essas tensões entre esses diferentes cristianismos e como que essa perspectiva da autoproclamada ortodoxia cristã quer colocar para fora. A maior prova de que você não tem ainda essa unidade é que os concílios que vão derivar pós concílio de Nicéia, né, no primeiro concílio de Nicéia, são sempre essa quebra de braço. Então, assim, você deveria, tá? Você tem razão.
ler textos como o do Jacques Le Goff, que vão mostrar como que na Idade Média você tem o processo de construção da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente conhece hoje, ela é uma igreja medieval, porque é justamente no momento de descentralização, onde a gente tem o espaço ocidental, esse Império Romano deixando de existir, você tem ali outros impérios se formando, como o Império, né, carolíngio, entre outros, que você vê a Igreja Católica aí sim aparecendo como uma estrutura importante para a centralização desse Estado que é descentralizado. Então, uma característica da Idade Média, e aí eu recomendo você também ler o Paulo Duarte, que é um historiador brasileiro, você ler outros pesquisadores, sobretudo ali do PEN, Programa de Estudos Medievais, que tem na UFRJ, tem na UERJ, que tem uma galera muito boa, tá? Eles, inclusive, têm perfis no Instagram e aqui no YouTube, e eu já trouxe um desses pesquisadores para cá, alguns pesquisadores do PEN, que trabalham bem a Idade Média, e aí sim a gente tem um papado, tá? Esse papado centrado na Igreja de Roma. Então, isso é toda uma construção que leva séculos. Isso não nasce da noite para o dia. E não dá para dizer que isso já está no século I, século II, século III. Esses argumentos que arrastam para o contexto de antiguidade tardia, eles são muito mais frutos de discursos teológicos que querem firmar essa longevidade da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, enquanto instituição que a gente conhece hoje, não. Até mesmo pensando no Estado do Vaticano, né? Se for pensar o Estado do Vaticano nem é a Idade Média. O Estado do Vaticano é contemporânea. O Estado do Vaticano é ali a partir do Tratado de Latrão, que se dá no contexto do século XX, tá? Então, assim, atenção para não cair nesses discursos teológicos e que também são discursos do senso comum que eu vejo muito forte aqui nas redes sociais. Então, isso não é, tá? A Igreja Católica, ela tem um momento muito específico que é algo a posteriori, não é contextos de século IV, V, nem muito menos século I, século II.